Olá e bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Cotidianos. Eu sou o Mota. Eu sou a Bruna. E eu sou o Alex. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente não vai falar agora. Olha que surpresa. Vamos tratar de um tópico antes do momento. Pode ser que não seja do momento pra você, ouvinte, mas é do momento pra gente. Eles não sabem do que é, então eu posso falar qualquer coisa que eles vão acreditar que é. Mas eu não vou fazer isso. A Disney... O Alex ficou com medo. O Alex levantou a sobrancelha, tipo, eu não sei se eu confio no Mota. A Disney lançou uma série no começo desse ano. Se eu não me engano, no começo desse ano. Acho que já estávamos em quarentena. Série infantil, desenho animado, chamado Casa das Corujas? Alguma coisa assim? Que é tipo uma aventura... O Alex não sabe, ele é Deus dos ombros. Que é uma aventura animada, infantil, sei lá, normal, sabe? E... Muito boa, por sinal. Você já viu? Já? Onde, Eu tô acompanhando. onde vê? Eu tenho que caçar, tipo... Você está Eu dizendo tenho uma ilegalmente? Oh, não, Bruna. Tem uma página no Facebook, se eu não me engano, chama Tocatum, ou Da Noite à Série, que eles disponibilizam o episódio dublado não, legendado pra você assistir. Nossa, Bruna. Beleza, acontece. Não tem Disney Plus no Brasil ainda. Então, a novidade é que uma das personagens da série, eu não sei se é spoiler pra Bruna, não acho que é, mas uma das personagens da série, eu não pesquisei muito a fundo sobre como acontece, mas ela se revela bi. Tipo, explicitamente. É uma das primeiras... não, a primeira, né, da Disney. E eu achei isso muito legal. Oi, perdão? Eu acho que é a Eda, não é? Ah, não lembro o nome dela, desculpa. Ela tem Tudo cara. bem. A personagem tem cara. É uma criança, mas tem cara. Não sei se é criança, na verdade. E eu achei isso muito legal, sem dúvida, né? Mas eu fiquei pensando nos boomer, nos caras chatos que vão falar, nossa, essas crianças que vão... Ah, não, é a Luz. Desculpa, Tudo errei bem. completamente. Você poderia dizer Francisco Junqueira, que eu não saberia. Ela é a protagonista da série. Ah, ela é protagonista? Aham. Que Pra legal. deixar claro que a Disney colocou uma protagonista bissexual. Isso é um grande avanço para a Disney. E para a comunidade. Não um avanço, sei lá, é uma coisa legal. Sim. Não diria um avanço Mas necessariamente, mas é legal. Mas a Disney nunca colocou um protagonista LGBT que mais tão evidente, um personagem tão evidente assim nas suas produções até hoje. E eu vi uns caras velhos falando o Walt Disney estaria se revirando no túmulo. E tipo, sim, o Walt Disney era antissemita, o Walt Disney não era uma pessoa com umas ideias legais na cabeça, sabe? Acho que a Disney ia estar cagando e andando, dando dinheiro pra ele. É o que importa. Não, mas é porque o Walt Disney, é porque é uma realidade que a gente não tem muito no Brasil, especialmente ainda hoje, nesses dias, mas o Walt Disney não gostava de judeus. Tipo, abertamente, sabe? O que era uma coisa que não era tão polêmico nos anos 50, sabe? Então, mas Tá, mudando de assunto, hoje vamos falar do tópico de hoje. E eu acho que os ouvintes ou assistentes que assistem no YouTube já podem ler o que é. Que a gente vai falar de elementos comuns da narrativa. Esse episódio a gente não quer que seja tipo uma aula. A gente ficou discutindo isso como grupo, tipo, a gente quer fazer tipo vídeo aula, só que não é vídeo, é áudio aula, sabe? E a gente vai só conversar. A gente vai tentar ser o mais lúdico, mais ou menos chato, não sei. Sabe? A gente vai tentar devanear menos. Vamos nessa. Então, vocês querem... O que... Você sabe o que... É porque eu tava lendo... Eu acho que eu falei isso nos episódios, eu falei semana passada depois que a gente gravou. Acho que eu falei num dos episódios antigos, eu não lembro agora. Mas eu estou lendo um livro chamado Anatomia de uma História, que fala bastante da construção de narrativas, elementos comuns, como construir uma narrativa que seja diferente e, sei lá, eficiente ou atraente, sabe? Todos os parentes e entes. E
E aí eu descobri bastante coisa. Não descobri bastante coisa, eu botei na minha cabeça coisas que eu não tinha uma consciência clara que existia, sabe? Então eu gostaria de saber pra vocês o que vocês consideram uma narrativa. Como assim? Não entendi a pergunta. Não sei se. É que, cor... Ah, é que cortou? cortou. Cortou, desculpa. É, por trás dos bastidores, ouvintes. O que vocês consideram uma narrativa? Ah, eu só entendi narrativa. Eu falei, quê? Ixi, depois você ouve no episódio. O que vocês consideram uma narrativa? Beleza. Então tá. Alex? Eu tô formulando o pensamento. Tá bem, Pra então. não falar É porque. caquinha. Tá bem. Vocês querem que eu fale então? Eu tava esperando a Bruna formular o pensamento. Pra você falar, mas. Então fica em silêncio. Uma hora de é silêncio no exatamente podcast. a desculpa. Tudo bem, então eu A pessoa falo. não Eu sabe o falo que então. falar. Eu falo então. Se vocês pensarem. Se a Bruna formular o pensamento e aí o Alex vê que a Bruna formulou o pensamento, vocês me Tá interrompem. bom. Desculpa, parece mais bravo do que eu tô. Uma narrativa tem alguns elementos comuns. Tem alguns elementos que a tornam uma narrativa que diferencia de outros tipos de textos ou mídias, sabe? Então, tipo, a narrativa, a principal coisa que quando eu digo narrativa, eu digo as coisas mais não sei dizer mainstream, sabe? Tipo, vai ter um filme turco, são 4 horas de uma cabra andando no deserto. E a cabra no final vira um homem e sai andando. E aí é tipo, o nome do filme é A Origem, sabe? Tipo, não sei. Então, uma narrativa, eu tô falando um termo mais clássico, sabe? Então, uma narrativa, uma coisa que sempre tem em toda narrativa, necessária, senão não é uma narrativa, é o conflito. Seja o conflito uma coisa natural ou artificial, um antagonista, né, um vilão, alguma coisa assim, qualquer coisa dessa, o conflito é necessário para a narrativa existir. Porque todo mundo conta história. O livro que eu tô lendo começa assim, todo mundo conta história. Mas ninguém conta uma história falando, eu estava andando, eu vi uma árvore, a árvore é bonita. Acabou. As pessoas falam, eu estava andando, vi uma árvore, só que a árvore quase caiu em cima de mim. Então, isso é a coisa principal da narrativa. Então, o conflito é necessário para a narrativa prosseguir, porque o conflito seja uma coisa que física que o protagonista enfrenta, ou uma lição de moral que ele precisa aprender, sabe? Porque se não há uma maneira de evoluir, se não há espaço para evolução ou para mudança, não há necessidade da história existir, sabe? Ou não é uma história. Faz sentido? Então, vocês... Obrigado. É que eles estão só concordando com a cabeça, que nem uns alunos de faculdade que estão com sono. O Alex concordou com a cabeça. Só concordou com a cabeça. Tá, você formulou o pensamento, Bruna? Eu tinha formulado, agora esqueci já. Ah, tudo bem. Tá certo. Tudo bem. E aí tem vários outros elementos comuns da narrativa, tipo, tem os... eu não vou lembrar agora, porque eu teria que reler agora, nesse instante, mas tem os 7 pontos chaves da narrativa, né, que é o desejo, o escritor, ele fala, do livro que eu tô lendo, claro, ele fala bastante ele dá exemplos bem didáticos, ele fala de Poderoso Chefão, ele fala de Star Wars, sabe, ele fala temas que a maioria das pessoas entenderiam. Então ele fala, tem o planejamento, aí tem a batalha final, aí tem o novo status quo, sabe? Que é um novo comum. E tem vários elementos comuns na narrativa que a narrativa tende a seguir. Pode haver vários pontos diferentes, mas tende a seguir. É porque eu sinto que eu tô falando muito. Os elementos, assim, da narrativa é o enredo. Que é a Não, história sim, que você eu achei engraçado isso, desculpa te interromper, mas é que eu procurei Como isso. sempre. É como sempre, desculpa, mas é que eu procurei exatamente isso quando a gente estabeleceu esse tema, elementos como narrativo, procurei no Google.
E aí tem tipo enredo, personagens e sete, né, cenário, não lembro. E tipo, tá, mas Então, isso... As pesquisas que eu fiz, eu localizei 5. Tipo, bem basiquinhos. Então, bem basiquinho, sabe? É uma coisa muito... Eu não sei, é tipo... pode ser ignorância minha, pode ser que eu tô no ponto de soberba, mas eu acho que é meio óbvio que uma narrativa tende a ter personagens, sabe? Ou um enredo. Talvez porque se classifica uma narrativa, você tem isso. Não sei, sabe? Não sei. É uma coisa Enfim. que... Então, mas tem tudo isso é necessário pra narrativa e aí eu me aprofundo um pouco mais, que é o conflito, é o desejo, é a moral, sei lá. E aí o Alex, ele fala da coisa mais profunda ainda, que, sei lá, ele vai falar agora. Ele deu de ombros, assim, em completo silêncio. Nem capta. O microfone dele não capta o dar de ombros dele. E ele dá de ombros ainda assim. Eu tô esperando a Bruna completar, ou ela tá falando, eu tô esperando ela Eu tô falar. esperando a Bruna raciocinar. Ele nunca vai falar nesse episódio. Porque a Bruna... Tá, vai, vamos nessa. Porque o Mota, ele sempre me interrompe. Eu não sei se esse é o Desculpa, primeiro nossa, eu podcast. fico tão bravo comigo. Vai, Bruna, por favor. Que, por sinal, ele acabou de me interromper. Eu falando que ele me interrompeu de novo. É Então, uma desgraça. perdoem o Mota, porque ele interrompe todo mundo. E Até não na é, vida e não real. não é um problema só de mim. De mim, né, cantor de K-pop. Não é um problema só de minha pessoa. É que o delay. A gente tá gravando online, a gente não está se encontrando, obviamente. Mas tem o delay dos áudios. Então aí a pessoa. Eu começo a falar, a pessoa fala também, tem um desencontro aí. Mas tudo bem. Fala, Bruna, por favor. Os elementos básicos que você consegue achar no Google é o enredo, o narrador, o personagem, o tempo e o espaço, Sim. geralmente. Então, são bem os elementos, tipo, bem basiquinho, bem, tipo, começo a pontinha do iceberg, para você começar a contar uma narrativa, uma história. Você sempre vai encontrar esses pontos para se ancorar. É isso. Obrigado, Continua Bruna. aí. Tá. Antes de mais nada, eu tô falando bastante desse livro que eu tô lendo, eu vou repetir Anatomia de uma História. Anatomia de História. É porque eu não encontrei o livro em português. E em inglês pra comprar tava bem caro. Eu baixei ilegalmente, não contei pros meus pais. Não contei pro presidente. Mas. Não é difícil de achar em PDF. Se vocês tiverem interesse. Anatomia de uma História, John Truby, eu acho que esse é o nome dele, John Truby, blá, blá. E é muito interessante, é bem interessante mesmo. E ele traz elementos, o conflito, tem a mudança, sabe, tem a evolução do personagem. Seja pro bem ou pro mal, sabe? Seja tipo, eu percebi que eu estava sendo ruim e agora eu tenho um espaço pra melhorar, ou tipo, eu estava sendo, não sei, bonzinho demais, agora eu sou o vilão, sabe? Não sei. E é muito interessante, quem tiver interesse em ler, e quem não tiver, ouve a gente de qualquer jeito. Porque você tá ouvindo nesse momento, né? Você não vai ter interesse do nada e ler você pode ter. Vou ficar quieto. Ai, ai. Tá, vocês têm. A Bruna. Não, peraí, a Bruna formulou o pensamento dela, Alex. Não tem mais desculpa, não. Eu, sobre qual parte exatamente você quer que eu quebre? Qualquer coisa. A gente já citou alguns. Você já falou bastante do conflito até, né? Eu tava, nas minhas pesquisas ali, eu tava olhando algumas pessoas falarem ali e os escritores roteiristas de Hollywood falam muito que... A gente sempre volta pra Hollywood, né? A gente... Porque é a coisa que a gente mais consome, né? Eu acho. Provavelmente. Pelo menos nos dias de hoje. Provavelmente. Tem que ser uma boa história
tem que ser clara no início, assim. As pessoas têm que entender o objetivo daquilo desde o começo, sabe? Então, porque isso falando de script, né? Falando de roteiro, né? Senão o filme nem é aprovado para ser filmado, para ser feito. A maioria dos scripts que são rejeitados lá é porque eles enrolam demais para colocar o objetivo da história que você quer contar, né? Então, e tem que ser um objetivo claro, tem que ser um objetivo fácil de entender, né? Que inclusive o espectador consiga entender, né? Muito rápido, né? Qual é o objetivo do filme, qual é o objetivo do herói, né? O que o herói tem que fazer, aonde ele quer chegar, porque ele quer chegar em um lugar, e isso tem que ficar claro, né? Ele quer ir do ponto A ao ponto B, e aí, claro, entre ponto A e ponto B existe o conflito, e aí para ele chegar nesse ponto B ele vai ter que enfrentar, vai ter que passar pelo conflito, né? Mas isso tem que ficar claro, assim, tá? O objetivo do herói é chegar naquele lugar, é vencer aquela pessoa, é fugir daquela casa que tem um assassino atrás dela, ou é fugir de um mundo artificial em que ela cresceu e foi criada ali dentro. Eu tô falando do Show de Truman, porque eu fui finalmente assistir esse filme. Nossa, achei que Depois de era 22 Matrix que você anos tá enrolando. falando. Depois de 22 anos enrolando. Pera, você nunca viu o Show de Truman? Eu assisti ontem, depois de... Eu tava Chocada. enrolando pra ver. Parabéns. Eu tava realmente enrolando pra ver. Eu sou famoso por enrolar pra ver as coisas. Esse foi o recorde. Demorei 22 anos. Enrolei 22 anos pra ver o filme. Vamos mudar então de assunto Eu um lembro. pouco. O que você achou? Eu gostei bastante do filme. Eu lembro até do cartaz no cinema, cara. Tinha 10 anos de idade. Eu lembro daquele cartaz que era o Jim Carrey sorrindo, aquele monte de foto, né? Que monta o rosto dele, né? Eles fazem aquela montagem. Um monte de fotinha pequenininha que vai... né? Conforme você se afasta, você vê o rosto do Jim Carrey. E de perto você consegue ver as fotozinhas, que são cenas do filme, se eu não me engano. Eu gostei bastante do filme, gostei bastante do conceito, gostei bastante da crítica, eu achei bem interessante. E você vê, né, se você for parar pra pensar nessa estrutura pra esse filme, tem muita coisa que me surpreende, até porque nem tudo é tão claro, né? O objetivo do Jim Carrey, que é escapar, nunca é claro para o personagem no começo, mas é claro para o público. Que provavelmente é isso que vai acontecer, né? Porque o público já percebe que tem algo estranho logo nas primeiras cenas do filme. Embora o protagonista não perceba isso, isso vai sendo criado aos poucos, né? Isso vai sendo criado aos poucos e aí no final o objetivo dele é falar, tá, sair daqui, quero ir pra Fiji. Voltando ao tópico, então. Eu acho uma coisa interessante, que outra coisa que eu lembrei do livro. Algumas coisas que eu lembrei do livro, que eu tô lendo. Que os universitários do Silvio Santos aqui me falaram que se chama Anatomia da História, em português. Obrigado, universitários. Foi nada. O objetivo, o desejo. Que o livro que eu tô lendo, ele classifica como desejo. O desejo do protagonista, ele não necessariamente tem que ser claro pro protagonista. Ele pode ser... Porque, tipo, se ele for extremamente claro pro protagonista, ele vai lá e faz, sabe? Também que dependendo da história pode ser uma coisa mais complexa, mas tipo... Sabe? Porque se a gente encontra um problema na vida real e a gente sabe a solução, não tem problema, é só ir lá e fazer. E se a solução estiver fácil, sabe? Então é uma coisa que até reflete um pouco. Então... O desejo tem que estar claro para o espectador. Isso não tem dúvida. E outra coisa que o John Truby fala é que você falou ali dos scripts de Hollywood, que a premissa de uma história é que nem o primeiro andar de um arranha-céu. Tem que estar firme. Porque se não tiver firme, não importa quantas outras coisas você adiciona em cima, vai tudo desmoronar, sabe? E não importa quão firme essas coisas sejam. Se a premissa não estiver boa, vai desmoronar. Ele fala bastante isso num jeito que você quer vender um livro, aprenda como, sabe? Mas eu acho que é aplicável. Ele fala também, essa última coisa que eu queria falar antes de vocês falarem também, porque eu falo demais. Uma coisa que ele fala também é que existe, quando se quer vender, especialmente em Hollywood, existe
eu não lembro exatamente a palavra em inglês que ele usa, mas eu vou usar a palavra premissa. Tem a premissa concreta e a premissa, sei lá, metafórica. Então tem ahn, Up, Altas Aventuras, filme da Pixar, 2009. Desejo do Chico Anísio. Qual era o nome do Chico Anísio no filme? É o Sr. Frederiksen. É o Sr. Frederiksen. Carl, eu acho que é Carl Frederiksen. O desejo dele, ir pra América Central, com a casa dele, ficar lá e passar os restos dos dias feliz. Esse é a premissa física, sabe? É o que o filme fala fisicamente. Ele quer fazer isso e pronto. A metáfora seria ele quer escapar do passado, ele quer abandonar o que machuca ele, sabe? Esse tipo de coisa. E aí as duas coisas se conectam e transformam numa narrativa. Aí se torna a premissa final, não sei. Mas é isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Meio pouquinho. Eu achando que ele ia falar da premissa metafórica que eu tava esperando. Eu falei da premissa metafórica. Falou? Não, eu não sei se cortou ou não, mas hoje está cortando bastante o áudio, gente. A premissa física seria Sr. Frederiksen quer ir pra América Central. Premissa metafórica, Sr. Frederiksen quer abandonar o passado. Ah, ok. Agora ficou claro. Entendeu? Tipo, desculpa se não ficou claro, ouvinte. E vocês também. Mas a premissa é tipo uma coisa que não se realiza fisicamente. Sabe? É uma coisa mais metafórica, mais emocional, mais psicológica, sabe? A Bruna tá pensante. Eu quero discordar um pouco Por quê? sobre o filme Up, porque... Não, eu usei um exemplo qualquer, sabe? Só foi o que tá na minha cabeça, mas pode falar. Porque, tecnicamente, Frederiksen não quer abandonar o passado indo pro País das Cachoeiras. É porque ele prometeu pra mulher dele que eles iam pro Paraíso da Cachoeira. Que era um... porque eu tenho que ver Up de novo, gente, faz tempo. Mas era isso mesmo, verdade, eu esqueci disso. Então, a questão não é ele abandonar o passado, é ele permanecer preso ao passado. Tanto que no final, tipo, ele não quer deixar a casa. Ele só deixa a casa. Um pequeno spoiler, se você não viu Up até agora. 11 anos já, gente, vai se atualizar. É um filme lindo da Pixar. Que ele vai... Ele acha o livro de memórias que a Ellie construiu pra ele. E lá tá falando, a gente viveu boas memórias. Agora é hora de você viver outras. Então, a partir daí que ele deixa o passado de lado, assim, começa a viver a vida dele. Porque até então ele estava focado em viver na mesma casa, em levar a casa pro lugar onde a mulher dele sempre sonhou. Ele estava muito preso a tudo isso do passado. Ele não estava vendo o que estava acontecendo. Tanto que ele não quer abandonar a casa, mas estão construindo prédios gigantescos do lado dele. E ele não quer porque quer permanecer na mesma casinha. Então, meio que a sua premissa metafórica tá errada. Deu pra entender o que eu quis dizer, eu só me expressei mal em relação ao filme específico. Exato, mas tudo bem, continua. Desculpa. Desculpa, amantes de Up. Porque, por sinal, a gente vai tratar isso num episódio futuro, mas aqueles 10 minutos iniciais de Up é difícil. É difícil. Acho que a Pixar nunca me fez chorar tão cedo num filme quanto aquele. Nossa senhora! Eu não consigo fisicamente lidar com o começo de Up. É bem difícil. Tá. Continua. A gente devaneou um pouco muito agora, voltando ao tema principal. Voltando ao tema do episódio de hoje. Tá, vamos lá. Vai lá, Bruna. Por que a palavra tá comigo? Eu não entendi o Alex, ele falou. Vamos lá. Vai, porque eu achei que você... Porque eu achei que você ia falar e eu te cortei. Aí eu achei que eu tinha dado uma de mota. Mas... Não, eu só queria falar mesmo do filme que me incomodou um pouquinho, mas tá tudo bem. Ok. Voltando pro Up, isso também é uma coisa que esse comecinho do Up, já que a gente tá falando de história, de personagem, essa
técnica, essa tática, esse esquema de você ter esse início tão impactante no começo do filme, é justamente para que você adquira uma certa empatia pelo personagem, para que você torça para ele, para que você se identifique com ele em certo momento, né? Então, inclusive tem muito autor que fala isso, né? Ele fala, olha, o teu personagem, ele não nasce quando o filme começa, né? E aconteceram coisas com ele antes, e agora, né, como é que ele... Pode ser que essas coisas venham à tona no momento que a gente está contando essa história ou não. Né? Por exemplo, o caso do filme Up, né? Muita coisa que aconteceu no passado da vida, né? Do Carl. Né? Então, a gente tem um contato, a gente conhece um pouco, né, esse passado dele justamente pra gente se identificar, né? Tipo assim, como isso afetou ele hoje, né? Como ele é a pessoa que ele é hoje, por que ele é assim, né? Então a gente cria um pouco essa empatia, a gente, né, essa identificação é muito grande, né? Eu tava vendo um filme de ação outro dia também, tava revendo, como é que chama aquilo ali, meu Deus do céu? Eu não sei o nome em português. Em inglês é Olympus Has Fallen, que é com o Gerard Butler. Gerard Butler, agente secreto, cuida da Casa Branca que dá erro e sei lá. Então, logo no começo do filme, ele faz um... Não é culpa dele, tipo assim, mas o trabalho dele é proteger o presidente e a família do presidente, né? E logo no começo do filme já dá ruim, sabe? Acontece alguma coisa, logo no começo do filme já dá ruim. Aí o filme corta para mais ou menos 1 ano e meio depois. Então, o que foi esse comecinho, né? Foi para estabelecer um pouquinho também o cenário do filme, né? Onde é que esses personagens estão, o que eles estão fazendo, sabe? E quais são as motivações dele, né? O que vai acontecer e como é que isso vai afetar ele daqui pra frente, sabe? Então, isso também é um pouco, né? Pra apresentação do personagem, a apresentação do cenário, tudo isso é muito importante, tudo isso também faz parte, é um elemento comum da narrativa, né? Pra gente começar a entrar, voltar um pouquinho também pro assunto, utilizando esse filme que a Bruna falou pra mim, que é Invasão à Casa Branca em português. Eu nunca lembro se é Obrigado, Ataque à Casa Branca, Assalto à Casa Branca ou Invasão à Casa Branca. É Invasão. Assalto à Casa Branca é o nome do filme em Portugal. Faz sentido. Parece verídico. Portugal é meio doido das ideias mesmo. Qual é o nome do filme do Coringa em Portugal mesmo? Peraí. Eu não lembro. É tipo Pichola, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. É engraçado. El Pichula. É o Pichula. El Pichula. Só pra esclarecer, ouvintes, deve ter dado um corte esquisito aí, porque a gente ficou muito tempo tentando achar o nome, porque a gente somos, não sabemos usar Google. Tá. A gente é criança da 4ª série, tá, gente? Só pra lembrar. É verdade, a Bruna, ela fica brincando com o lápis de cor e o Alex faz uma piada de moleque. Tá, eu faço piada de moleque, beleza. Como crianças de 4ª série, as meninas ficam fazendo piadas idiotas, os meninos ficam fofocando. É porque eu nunca fui uma menina na 4ª série, então não sei dizer. Eu fui. Acontece nas melhores famílias. Tá, o que o Alex falou em relação a... Esqueci a palavra. Tipo, relatibilidade, sabe? Tipo, de você se identificar com o personagem. É uma coisa muito importante também que às vezes a pessoa não percebe. Porque o personagem ele pode ser uma pessoa ruim. Mas se ele se evolui, sabe? Ele fica relacionável, ele fica uma coisa que você se identifica. Tipo, o próprio... Ixi! Tô cheio de gás hoje, gente. O próprio Carl, do Up. Ele começa um velho rabugento e mal educado. Ele fere uma pessoa inocente, sabe? Que tá tentando ser normal com ele. Tá bem que é sem querer, mas... E aí tem toda a evolução dele se
se aceitar e aceitar que a vida é efêmera, sei lá, toda a filosofia, sabe? Se você, aí isso tá bem. Mas eu particularmente, agora tô falando uma coisa pessoal, eu tenho um grande problema com gente que não sabe fazer um personagem que as pessoas se identifiquem. Tipo. O que eu tava pensando? Ah, é. Por exemplo, a. Qual que é o nome da protagonista? É a Bella, do Crepúsculo. Eu vou falar uma coisa que vai ser meio bizarra. Eu nunca vi nenhum filme do Crepúsculo inteiro. Mas eu li um pouco do primeiro livro. Porque eu pensei, eu não posso. A Bruna tá suando ali. Eu não posso. Ah, Pode falar, só pra falar, eu tinha os 4 livros, os 5, se você considerar um livro meio spin-off que saiu também. E eu vi todos os filmes no cinema. Ok? tudo bem. Encerro por aqui. Beleza, beleza. A Bruna não gosta de Friends. A Bruna não. O que foi, Alex? Deixa eu falar. Tá, vai, Alex. Por que ele não interrompe a gente que nem eu, sabe? Ele fica balançando os braços, ouvinte. Você não vai ver. Mas fala, Alex. É porque eu não quero ocupar o teu espaço de interruptor, Ah, beleza. entendeu? Acho Então, justo. então, Acho bom mesmo. a gente fala tanto de ceder espaço, né? Então a gente não quer oprimir o seu espaço. Né? Essa já De pessoa que já foi interrompe uma os função- outros. Já foi uma função atribuída a ti, então agora vai ficar. Eu tava. Beleza. Durante a Mas fala. faculdade, hein? Eu fui num congresso e aí várias áreas diferentes. Eu fui parar numa apresentação de psicologia. E aí tinha uma moça que ela citou a Bella, né, do Crepúsculo. E ela falou, por que tantas, né, foi a opinião dela, não sei o que eu tô falando agora. Eu não li, também não conheço. Mas já que você trouxe, eu achei interessante. Me levou para esse lugar. Ela falava que por que tantas meninas se interessam pela Bella? Por que tantas meninas se identificam com ela? Porque realmente ela não tem nada de especial, não tem nada que a rotule. Ela é assim e ela é assado, e porque ela não é rotulada, ela pode ser qualquer uma. Então é por isso que várias meninas conseguem se enxergar como ela ou se identificar como ela ali na interpretação dessa moça que estava falando. Não fui eu só fiquei olhando, tipo, ok, faz sentido, interessante, mas eu não conheço a história. É um Eu pensamento não que sei tem. dizer assim. Desculpa. Acabou? Foi? Já, manda Ah, ver. é um pensamento que eu tenho evoluído, porque eu li o começo do primeiro livro faz tempo, então eu não tinha essas ideias direito na minha cabeça. Tava no fundamental, nem lembro direito que ano. Mas eu concordo com essa moça, mas não é exatamente assim que eu vejo. Que eu vi, sabe? Ela é tão fácil de identificar, não porque ela não é nada, mas porque ela é tudo sendo coisas paradoxais simultaneamente. Tipo, ela é menina popular, mas ela também é a nerdona quieta, sabe? Ela é isso, mas ela também é aquilo. E, tipo, nos estereótipos, pelo menos em filmes assim, ou livros americanos, não se encaixava tudo perfeitamente. Entende? Aí isso é essa a ideia. Todo mundo se identifica. Mas, sabe, as meninas se identificavam com. As meninas. As pessoas se identificavam com a Bella, mas não necessariamente com outra parte dela que era paradoxal, a parte que a pessoa se identificou inicialmente. Faz sentido? Faz sentido. Eu só pra ressaltar, tipo, eu li e vi os filmes há muito tempo atrás e depois eu fui perceber que não são tão bons assim. Então, posso estar falando qualquer merda aqui, mas enfim, continuando. A Bella, eu acho que ela é uma protagonista, ela é muito basicona mesmo. Porque, como o Moto falou, ela tem todas as personalidades e não tem nenhuma ao mesmo tempo. Porque nenhuma é aprofundada. Exato, ela é o personagem neutro. Que tá esperando alguma coisa assim. E eu acho que muita gente gostou, tipo, fez tanto sucesso. Porque era esse personagem assim meio sem sal. Que meninas de 13 anos podem facilmente se identificar. E e ela coloca um personagem extremamente bonito, que é o Edward. Que é super apaixonado por ela. Se apaixona, tipo,
perdidamente por ela e é o príncipe encantado. E a mesma coisa acontece quando aparece o Jacob. Tipo, são dois príncipes encantados e perdidamente apaixonados pela Bella. Eu acho que, tipo, isso que fez muita gente, essa faixa de pré-adolescente e adolescente, se apaixonar tanto por essa história, porque era um clássico conto de fada, só que para uma linguagem não infantil, com elementos, assim, das histórias de terror, porque fala de vampiros, fala de lobisomens, fala de batalhas e tudo mais. Mas sim, eu concordo que ela é muito sem sal. E mantendo um pouco nesse assunto do Crepúsculo, eu só queria lembrar que o Robert Pattinson odeia Crepúsculo. Ele abomina. Oi? E eu dou valor pra ele, porque foi um filme muito horrível. Não julguem o Robert Pattinson por Crepúsculo, julguem por outros milhares de filmes que ele já fez. Tipo o Farol, que é um Tarde filme demais. muito bom e ele é muito bom nele. Sabe? E possivelmente o futuro Batman, vamos ver, que saiu o trailer ontem. Caso você esteja ouvindo. Você está ouvindo no futuro, não tem como você ouvir no passado. A não sei que você seja mágico. Máquina do Tempo. É. Mas eu gosto da entrevista que ele dá na Ellen, que é a estreia da segunda parte do último filme. E aí tá todo o elenco, sei lá. E aí qual é o nome? O Taylor Lautner, né, o Shark Boy, que ele é o Shark Boy, ele fala Fez pro... o Jacob na série. Ele fala pro Robert Pattinson, eu ouvi falar que a escritora tá pensando em escrever uns outros livros também da série Crepúsculo. E o Robert Pattinson dá um pulo na cadeira. Ele ficou, o quê? Não! Tipo, ele não fala explicitamente eu não quero fazer parte disso. Mas dá pra você ver claramente na expressão corporal dele que ele não quer fazer parte disso. Quem pode culpar ele, não é mesmo? Ai, vai. Tá, voltando pro tema do episódio. Personagens identificáveis. E tem outra coisa que eu acho interessante, é que quando os personagens eles são ruins, eles não evoluem, sabe? Tipo, são pessoas ruins, eles não evoluem. Tipo, esse é um caso muito menos comum. Eu não sei se o Alex talvez lembre. Eu não sei se a Bruna vai lembrar também. A Bruna é alguns meses mais velha que eu, mas talvez ela lembre também. É porque eu sou o cara que cresceu bastante no YouTube. E nos primórdios do YouTube, nos tempos pré-históricos do YouTube, o primeiro canal a chegar a 1 milhão era o do Fred. Que, para aqueles que não conhecem o Fred, é o garoto de voz fina que apareceu no iCarly naquele episódio. E o Fred era só um moleque de 15 anos que botava um filtro de hélio na voz dele e imitava uma criança de 8. E ele era irritante, ele fazia umas coisas aleatórias, blá blá blá, e todo mundo achava engraçado. E aí, algum executivo cínico, sem coração e sem alma, viu o personagem do Fred e falou: vou fazer um filme sobre isso. E o personagem, ele é detestável e ele não evolui. E tipo, sei lá, só uma coisa que eu queria falar aqui, tipo, não é uma narrativa bem construída se não tem a evolução, sabe? Ou não há o espaço, pelo menos, pra evolução. Pera aí que eu me perdi um pouquinho. O áudio não cortou, mas foi o raciocínio mesmo. Você quis dizer que ele começou nesse lugar e ele não saiu desse lugar, sempre ficou nesse lugar comum. Não só ele não saiu do lugar, como ele faz coisas ruins, tipo atitudes questionáveis, e se dá bem, porque ele é o protagonista, sabe? Não é nem uma coisa de história mal construída, não é uma narrativa mal construída, são umas escolhas esquisitas que foram feitas que eu não concordo particularmente. Ok, entendi. Francamente, como eu não lembro direito, eu não consigo falar muito bem diretamente sobre esse caso em específico, mas agora pensando em
Pensando em personagens mal construídos. Se bem que eu também, como eu falei, eu acho tão difícil agora pensar num personagem mal construído. Eu consigo pensar em um personagem mal aproveitado. Isso não é incomum, sim. Principalmente porque a gente pensa num personagem mal aproveitado, a gente costuma relacionar com o ator, né? Se tem ator. Tipo, a gente fala, nossa, esse ator apareceu pouco. Ele deu o melhor de si, ele apareceu pouco, podia ter aparecido mais, sabe? Costuma ter uma Sim. relação isso, não sei. Sim, sim. Ou até mesmo desenvolver melhor uma história pra ele, uma trama pra ele, fazer uma subtrama pra ele, principalmente se for seriado, sabe? Eu acho que em filme o espaço realmente é mais curto mesmo. Mas em seriado, como né, você falou do iCarly é um seriado, né? Em seriado teria, né? Você teria, em teoria, você teria mais espaço pra explorar, né? Outras camadas de outros personagens ali, né? Com certeza todo mundo conhece alguma série que você fala, pô, aquele personagem podia ter aparecido um pouquinho mais. Ou podia ter aparecido um pouquinho menos, porque aquele parece demais. Podia ter dado espaço para aquele outro, que aquele outro parecia ser mais interessante. Eu não sei. Eu tava lendo né? Anos atrás, eu tava lendo aquela série da DC. Eu acho que é Metal que chama, não vou lembrar agora o nome. Heavy Que Metal, não é? aparece Não, Heavy Metal é outra coisa, é Heavy metal, Metal. metal. Acho que é alguma coisa assim. Mas aparece o Coringa que ri. Não, Batman que ri, não é? O Batman que ri, isso mesmo, o Batman que ri. The Batman Who Laughs. Who Laughs. E no arco mesmo da história eu senti que esse personagem foi muito mal aproveitado. Assim. Depois eles foram fazendo algumas coisas pra dar camadas pra ele, porque realmente ele era um personagem interessante, né? Era uma mescla, né, de Batman e Coringa, né? Então o conceito era interessante, né? E acho que tentaram dar um pouco mais de camada pra ele, mas no arco mesmo das histórias ali, das histórias centrais, né? Porque gibi também, quadrinhos HQ, ele sempre tem os arcos centrais e os arcos secundários você tem que acompanhar 45 revistas pra entender o que tá acontecendo, né? Mas nos arcos centrais é tudo muito direto, assim, tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, fica difícil de você entender direito qual é do personagem, qual é do mundo, o que tá rolando. Eu não sei se é um bom exemplo, porque eu não sei, não acredito que muita gente acompanhe quadrinhos, né? Nem eu também acompanho mais, né? Acho que eu nunca acompanhei fervorosamente quadrinhos. O que eu lembro de ter acompanhado, que nem era eu, era os meus pais, era o Nightfall, que foi a queda do morcego. No final da década de 90, que é quando o Bane quebra a Sim. coluna vertebral do Batman e o Batman fica mais de um ano, inclusive no quadrinho, mais de um ano tempo nosso aqui. Que ficamos sem o Batman, né? A gente acompanha as histórias do Batman e o Batman tá no hospital, o Batman tá tá com as costas quebradas. Aí depois ele ainda tem que né? Tem que se recuperar, e aí depois ele se recupera, enfim, aí tem todo esse tempo mesmo. E esse arco onde surge o Azrael, que assume o manto de Batman e tudo mais, enfim, aí acaba virando uma outra história também, é bem interessante. E foi um arco bem longo, né? Um dos mais longos que Desculpa, eu eu vou me te lembro. interromper rapidinho. O Alex ele tá falando um termo que tem duas maneiras diferentes de serem representadas. Que é o arco da história e o arco do personagem. Por exemplo, o arco da história, normalmente eu vejo o arco da história relacionado a quadrinhos, mangás, às vezes animes também, sabe? Tipo, essa é a parte da história que fala sobre isso. É quase como se fosse a temporada, sabe? De uma coisa mais, tipo, não sei, Doctor Who, que tem uma aventura a cada episódio, sabe? O Law and Order. É o arco da temporada, sabe? Então tem uma coisa isso. Mas o arco do personagem, que talvez você já tenha ouvido esse termo, é basicamente a evolução do personagem. É um arco, é o ponto de onde ele começa, sobe, vai mudando e para no final. E talvez você para aplicar num contexto de cultura pop, que a gente já falou sobre isso fora do podcast. Um dos melhores arcos que a gente já viu foi o do Zuko, no Avatar A Lenda de Aang, que é uma coisa que muda completamente e é natural, não é artificial, não é forçado, ele vai no seu tempo, sabe? E é muito bom. E esse é o arco do personagem, caso vocês já tiveram essa dúvida. Porque algumas pessoas já me perguntaram isso, já tiveram essa dúvida perto de mim, sabe? Eu já tive dificuldade de explicar. O arco do personagem basicamente é a evolução do personagem. Onde ele começa, onde ele termina. E todo o processo dele chegar até lá.
Ah, e outra coisa que eu queria comentar, já que você falou de quadrinhos. Eu não sei se é uma coisa bem mais à parte, mas. Não sei se vocês lembram, ano passado, né, que teve aquela Bienal de quadrinhos e aí que teve aquele beijo gay censurado. Aí ficaram todos os. Eu tô usando bastante esse termo porque eu adoro esse termo. Mas todos os boomer nerd ficaram. Nossa, quem lacra não lucra. E eu só queria dizer pra esses caras que esse quadrinho. Eu não sei se era esse quadrinho. O quadrinho desses personagens se casando lançou tipo mês passado e esgotou em tipo menos de uma semana. Tipo, cópias físicas na quarentena. Então, não, sabe? Fica quieto. Fica quieto de qualquer jeito, mas eu só quero dar um motivo pra você ficar quieto. E é isso, só isso, obrigado. Bruna, quer acrescentar A alguma Bruna coisa? ficou Quer muito quer quieta mudar nesse de episódio e eu assunto? sinto que a culpa é minha. Quer dizer, eu não sinto, eu sei que a culpa é minha, mas vai, Bruno, por favor. Eu não sei se eu tenho algo a mais a acrescentar. O que mais você. Que a gente tava falando antes, o que mais você pesquisou que a gente não falou hoje e que você talvez seja legal Assim, lembrar? eu vi uma coisa que também, tipo, depois que eu li, eu comecei a relacionar em várias histórias, é a jornada do herói. E, tipo, eu tô pensando agora, eu tô procurando um filme que não se encaixa na jornada do herói. É Isso é difícil. difícil. Que são os 12 passos que o personagem segue. E. Peraí, que tem uma cola aqui. Pega a cola. Porque eu não vou lembrar dos 12 passos. Não Explicar um por imagina, um. a gente. Talvez o Martin Scorsese, né, que tá num assunto recente, nossa, ele talvez não lembre, sabe? Então é uma coisa difícil. Uma coisa difícil. Lê aí pra gente, por favor. Tá, o primeiro passo é o mundo comum, que é o lugar onde o personagem vive, com quem ele vive, os personagens, os amigos, familiares dele. O passo 2 é o chamado aventura, que é quando ele se depara com um conflito, que é um chamado para ele fazer alguma coisa que tire ele do mundo comum, que ele saia dessa zona de conforto. Que não precisa ser necessariamente alguma coisa muito drástica, como lutar contra o Lorde das Trevas, é só, tipo, experimentar alguma coisa nova, tipo, pensar uma coisa mais... Por exemplo, o filme, nossa, recente da Pixar, O o Dois último que Irmãos. saiu, Dois Irmãos. O chamado da aventura também pode ser dele experimentar coisas novas e ele se abrir, o personagem principal, o novinho, que eu também não lembro o nome, porque é O o Ian. Homem-Aranha, Tom Não. Holland. O Ian, um chamado pra aventura que acontece é, tipo, ele partir em busca de uma pedra que ele realmente acha que não acredita, né? Que essa magia existe, que ele não acha que vai acontecer. Então não precisa ser alguma coisa tão drástica, pode ser, tipo, sair numa busca que fora do mundinho dele, fora da zoninha de conforto, fora do quintal de casa. Clique aqui. Aí, o passo 3 é a recusa desse chamado, que diante desse desafio, o protagonista vai falar, não quero, tenho medo, não vou atrás disso. O quarto ponto é o encontro com o mentor, que ele se encontra com alguém não mais velho, mas tipo alguém que tem um pouco mais de experiência, uma pessoa mais sábia. Não necessariamente Alguém... mais velho ou mais experiente, mas que traga a sabedoria. Porque eu já vi um artigo que comparou Up a Jornada do Herói e o garoto, né, eu não lembro o nome dele, seria o mentor. E ele não tem cara de mentor, porque ele tem tipo 8 anos, ele é um gordinho japa. Mas ele traz a sabedoria do próprio jeito dele, sabe? Então é isso. Sim, Só pra eu esqueci o esclarecer. nome dele. O Russell. Russell, isso. Aí o sexto ponto é a travessia do primeiro limiar, quando ele fala, não, tudo bem. Agora que eu tomei a coragem desse mentor, que pode ser qualquer pessoa que encoraje ele vai e tá pronta para sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. E não precisa ser necessariamente uma coisa física, pode ser uma coisa desconhecida pro personagem, seja ele sair de casa, seja ele viajar para outro país, viajar para outro mundo. É alguma coisa extremamente desconhecida pro personagem, não necessariamente envolve o local que ele está. O sexto passo é provas, aliados e inimigos, que ele passa por algumas provações, passa por alguns conhecimentos.
ele conhece aliados, conhece amigos que vão ajudar ele nessa jornada e conhece inimigos também que podem atrapalhar essa jornada. O 7º passo é a aproximação da caverna secreta, que eu vou ler aqui porque eu não sei como resumir, que é aquele recuo que o mar dá antes do tsunami. É nesse ponto que chegou o nosso herói. Aqui ele faz a espécie de pausa, que ele se recolhe no esconderijo, interior ou não, e retoma seus questionamentos iniciais enfrentando os medos que impediam de iniciar sua jornada. É mais ou menos tipo quando ele para e pensa, por que eu tô fazendo isso? Eu quero voltar. Eu não tenho certeza se. É, tipo, eu não tô com esse artigo que a Bruna tá lendo. Mas comparando a outras coisas que existem, eu acho que é meio. Tipo, a preparação pra batalha final, sabe? Tipo, Pode ser também. eu esqueci o termo exato, mas é tipo o pré-clímax, sabe? Mas, por favor, Acho que continue. é anticlímax que fala. Não sei. Anticlímax tipo, seria o contrário de clímax. É que, tipo, você Ah, é pensa no verdade. ápice da coisa e aí você é o... Aí você fica broxado, sabe? Tipo, é o que eu consigo pensar. Tipo, decepcionante. Anticlímax não costuma ser uma coisa positiva. O 8º passo é a aprovação, que ele passa por esse desafio extremo que ele precisa passar para cumprir o destino, para cumprir essa missão que foi dada para ele. É uma coisa de extrema dificuldade, então ou vai ser alguma coisa, uma experiência de quase morte, ou ele vai enfrentar um inimigo muito difícil, ou ele vai passar por um conflito interior mortal, segundo essa página aqui. Então, nesse ponto, ele vai precisar de tudo que ele já aprendeu até o momento para conseguir superar isso. Então, tem essa parte de se transformar. É meio que... Como que fala? Ele chega... Nossa, esqueci o nome dele. Da palavra. O herói? Protagonista? Não. Ele tem uma espécie de... Esqueci a palavra. Conflito? Luta? Não, quando ele fica... Ele esclarece, quando ele tem uma revelação. Epifania. Isso. Quando ele tem uma epifania, tipo... Obrigado, Simpsons, do filme. Verdade. Enfim, continuando. Ele tem essa epifania e fala, não, eu consigo. Eu sou forte. O 10º ponto é o caminho de volta. Que ele retorna para casa para o momento de... Pro conforto. Como é que fala? A zona de conforto dele. E ele fica refletindo sobre tudo isso que aconteceu. Como que fala aqui? Ele vai ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou de um bem coletivo maior. Essa parte é a ascensão de perigo iminente substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolução e de perdão, ou aceitação e reconhecimento pelos demais. Então é quando depois de ele passar por tudo isso, ele começa a refletir tudo isso que aconteceu, quanto ele cresceu nesse ponto. É mais um momento mais introspectivo dele. O 10º ponto é a ressurreição, que é o ponto mais alto da história, que é quando o inimigo ele ressurge. É a última batalha que o herói precisa passar e o inimigo aparece de repente, onde ninguém estava esperando por isso. E é um desafio que tipo, vai muito além do tudo que ele passou. E ele esse perigo, esse conflito que aparece é um perigo realmente muito grande, que vai transformar tudo para pior. Que se o herói perder, todo mundo vai sofrer. Então, é nesse ponto que o herói, tipo, tá água batendo na bunda e tem que decidir. Ou é agora ou nunca. Então, geralmente o herói fala, não, tudo bem, agora minha vida eu vou assumir esse manto e vou salvar todo mundo. Então, a ressurreição é quando ele acolhe esse novo eu dele, esse novo ser que ele passou para sempre. O 10º ponto, passo 12, é o retorno Kurishi, que é o momento dele reconhecer, tipo, toda essa mudança efetiva que aconteceu.
Que fala que a chegada ao seu local de origem simboliza seu sucesso, conquista e mudança. Tipo, quando o herói volta e ele percebe o quanto ele mudou desde o começo até o final. Tipo, desde ele tá no seu mundinho cotidiano, ele recebeu o chamado, ele foi atrás, tudo que ele aprendeu mudou. E essa recompensa é muito positiva, por assim dizer. Por isso que é o retorno com o Elixir, que ele retorna com alguma coisa nova, alguma coisa muito... uma recompensa mesmo. Tipo, é algo que transformou a vida dele. Deu pra entender? Deu, perfeitamente. Muito obrigado, Bruna. Eu não teria dito melhor. Eu achei que ia demorar mais pra explicar o que é a jornada do herói. E é isso é basicamente uma fórmula de estrutura da construção da narrativa, sabe? Tipo, o caminho do herói, de fato. E é um elemento extremamente comum, sabe? É bem difícil. Não digo que é bem difícil, mas não é tão fácil você achar uma, uma narrativa que não use a jornada do herói, ou pelo menos algum elemento da jornada do herói, sabe? Sim, tanto que, tipo, a jornada do herói você pode encontrar em filmes muito antigos, tá? Em filmes clássicos como Star Wars, Harry Potter, essas coisas, como em coisas mais recentes, tipo, tenho uma lista que eu achei aqui, que é aquele Okja, da Netflix, que é da menina com o Oksha, hipopótamo. sim. Do diretor do Parasita, e ninguém liga por algum motivo. Eu adoro esse filme, muito É bonito. muito. Chorei Nossa horrores. senhora, é muito bom Okja. Recomendação da semana, para aqueles que não viram. Okja, Okja, diretor do Parasita, na Netflix. Vá ver. Se você for vegetariano, vegano, luta pelas causas animais, considere tomar cuidado, porque é um filme denso se você luta pra esse tipo de coisa, sabe? Então, cuidado. Sim. Mas enfim, Tá. então a jornada do herói, ela tá presente em vários filmes, vários filmes não, em várias histórias, desde muito tempo atrás até coisas recentes que aconteceram, que estão sendo escritas hoje em dia. Eu não sei. Você sabe dizer no artigo aí, se ainda tá com o artigo aberto? Uhum. Tá, você sabe dizer se tem algum começo assim, no artigo que fala quem estruturou o conceito da jornada do herói, sabe? Só pra gente Só um não, minuto. não falar besteira aqui. Ela foi percebida por Joseph Campbell e apareceu pela primeira vez em 1949 no livro O Herói de Mil Faces. Ah, sim. Sim, sim. Eu lembrei do nome do livro só. Eu não lembrava o nome do cara mesmo. Então é uma coisa relativamente recente, considerando que é uma coisa de tipo. Sabe? Grécia Antiga, sabe? É uma coisa que a gente concretizou relativamente recente. É, mas se você parar pra pensar, muita coisa até que foi escrita antes também se encaixa. Sim, sim. Não, é isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo, demorou pra alguém olhar e falar, não, tá, é assim. Sabe? Tá, vocês têm mais alguma coisa? Porque o nosso tempo tá quase acabando. Vocês querem falar mais alguma coisa que vocês pesquisaram, que vocês querem lembrar? Eu já acabei. A gente já passou por todos os estágios, né? Da estrutura de uma narrativa, de uma história, né? A gente falou narrativa, mas eu sempre associo narrativa com narrador, por algum motivo. Literalmente, tipo assim, alguém falando em primeira pessoa e em terceira Sim, pessoa, sabe? sim. É uma coisa que nesse livro que eu tô lendo, A Anatomia da História, quem tiver interesse, procure. Se não me engano, ele fala isso, que tipo, o narrador que você pensa como narrador tradicional, tipo, falando, olá, meu nome é, ou o narrador em terceira pessoa, onisciente, onipotente, onipresente, sabe? Ele. Ele não é. Ele é um narrador, mas não é estritamente isso que é um narrador, sabe? Eu não estou capacitado para informar o que define o narrador, mas vai um pouco além disso, sabe? Mas esse é o conceito tradicional do narrador, de fato. Não, sim, eu só quis trazer isso porque todas as minhas pesquisas também remontavam, né, a esse fato, né? Se você vai, né, literalmente narrativa, né? Narração, narrar, né? Entrava muito para esse lado também, né?
E aí, ou é o narrador em primeira pessoa, eu fui ao mercado, ou é em terceira pessoa, ele foi ao mercado, né? Alguma coisa assim, né? Eu consigo pensar alguns filmes que tem uma narração em primeira pessoa, né? Se bem que o primeiro que me vem à cabeça é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é o Nossa, não primeiro vem curtindo a vida doidado? também, né? Acho que também. Sabe, o Mas que clássico começa. é o cara numa confusão aí congela ele. Esse sou eu, sabe? Tipo, a nova onda do Imperador, pelo amor de Deus. A nova onda do Imperador. Sim, é um filme excelente. Esquecido da Disney, mas excelente. Então, mas assim, desculpa, Alex. É. E tendo essa conversa, a gente vê que na verdade os filmes, eles, apesar de terem uma estrutura sempre igual, eles conseguem ser bem diferentes, né, uns dos outros, assim. É. Apesar dos Sim, sim. caminhos serem bem claros, né, se a gente for, né, analisar aqui que a Bruna passou aqui, a jornada do herói, você vê que, né, cada herói passa por provações, né, passa por um mesmo processo, né, e os desafios se mostram de formas diferentes, os personagens se mostram de formas diferentes, né, tem sempre uma mesma estrutura, mas no final é basicamente o mesmo esqueleto, né, que compõe ali a É mesma isso que eu ia planta. falar agora. É uma coisa. Tipo, eu não quero ofender alguém que não. Que tem algum tipo de deficiência, né? Mas se você olhar para histórias, elas são como seres humanos, sabe? O interior é essencialmente o mesmo. A quantidade de ossos, de órgãos, a posição deles, sabe? Só que, pelo menos na jornada do herói, é uma coisa tão ampla, uma coisa tão. Que pode ser várias coisas, que tornam duas coisas completamente diferentes, mesmo tendo a mesma estrutura, assim como dois humanos. Assim como eu tô vendo a Bruna e o Alex, eles têm essencialmente a mesma estrutura, só que eles são completamente diferentes. Entende? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo que a gente falou e não, eu definitivamente não tenho nada mais a acrescentar. Tá bem, então vamos para o quadro. Eu quero fazer muito uma vinheta pro quadro Recomendações da Semana, sabe? Uma música muito ruim, tipo eu tocando o teclado. Tipo. Era isso que eu ia falar agora. Era isso que eu ia falar agora. Você comentou aqui de estrutura, eu ia falar uma coisa com música, né? Existem somente, vamos lá, como colocar aqui, né? Somente, entre aspas, 12 notas musicais, você consegue fazer uma infinidade de combinações diferentes e criar diferentes estilos, diferentes de músicas, e enfim, né? Com apenas 12, de novo, entre aspas, notas musicais. A Tipo, gente consegue. os ouvintes não conseguem ver, o Alex e a Bruna também só conseguem me ver, mas eu estou olhando pra minha prateleira de livros. Todos eles têm as mesmas letras. Sabe? E elas só estão em ordem diferente. Se você for analisar por esse lado também, sabe? São só 26 letras repetidas, remixadas. Então é isso. Não sei onde eu quis chegar com esse pensamento, eu só quis falar isso. Ok. Tá, recomendações da semana. Eu vou tocar um piano ruim, eu vou. Desculpa aí por isso. Oi? Se ficar muito ruim, eu peço desculpas antecipadamente. Eu já fiz. Eu não vou fazer de verdade. Eu não tenho um teclado pra tocar aqui. Que bom. A Bruna, eu não sei se isso captou no microfone da Bruna, mas ela suspirou e ficou tipo, tá bom, né? Vai, quem quer começar? Ah, você tava tão empolgado que eu achei que você fosse começar. Então eu começo. Exato. Então eu começo. Eu tem duas coisas na Netflix, porque é só Netflix hoje em dia. Uma eu não terminei, então eu vou não recomendar agora, mas fiquem espertos pra quando eu terminar de ver, eu posso recomendar com certeza. Mas, então não tem nem necessidade de eu falar isso. Mas uma coisa que eu vou recomendar, sem sombra de dúvida, é um especial de comédia em teatro, que não é bem stand-up, né? Porque eu vou explicar por quê. Tem 3 episódios, 50 minutos, e é um show 100% improvisado. Eles fazem uma cena de tipo 40 minutos, 100% improvisada de comédia. É o Thomas Middleditch, que fez, eu não lembro o que ele fez, eu acho que ele fez Parks and Rec. E o Ben Schwartz, que ele tá mais famoso agora porque ele fez o Sonic, do filme do Sonic.
O nome da série são o sobrenome dos dois, Meredith e Schwartz. Tá na Netflix, 3 episódios. É incrível de se ver. Tipo, não é só incrível, tipo, é legal de ver eles improvisando uma coisa que é genuinamente engraçada. É porque a coisa também é genuinamente engraçada, sabe? É muito bom, eu ri muito. Eu ri muito. Às vezes você só precisa rir. Meredith Schwartz. Netflix, 3 episódios, 50 minutos cada. É muito bom, recomendo bastante. É muito interessante de se ver se você for ator, ou se você trabalha com algo assim. Porque você consegue ver a linha de raciocínio que eles formam na cabeça deles. Pra, tipo, o que é mais engraçado. Eles gaguejam, eles ficam. Eles, tipo. Eu não vou dar muito spoiler. Não precisa de spoiler, né? Mas eu não vou dar muito spoiler porque eles não têm. Eles gostam de escrever. Eles gostam de dar nome aos personagens, mas eles também esquecem o nome dos personagens. Então eles ficam, oi, eu sou o Bob, e você não era o Kyle? Eles ficam, sim. Sabe? Tipo, é muito genuinamente engraçado. Recomendo bastante. A última coisa que eu acabei foi o livro da Coraline, do Neil Gaiman, que eu só tinha visto o filme até então. Você nunca tinha lido o livro? Não tinha lido o livro. E eu adoro aquele filme, aí É um filme bem bom. o livro e comprei. É um filme muito bom, muito bem produzido. Eu li o livro faz muito tempo. Eu lembro que tinha tipo uma coisa bem diferente, mas eu não lembro direito o que era. Que era tipo, um amigo dela era... O Ibe não existe no filme. Eu não lembrava direito, era isso mesmo. O Ibe não existe no livro. É uma pena, mas não cabia no livro. Eu tenho que ler de novo. Eu tô olhando pra ele aqui, eu tenho que ler de novo. E eu fico meio chocada quando eu vejo um filme que seja tão bom quanto o livro. Sim, sim. Porque eu tenho uma péssima experiência com Harry Potter, que vocês me decepcionaram profundamente, então eu não vou entrar na questão do Percy Jackson, tá bom? Porque por favor, não. Eu ainda tenho que comer, eu não quero passar mal. Enfim, então é muito interessante ver quanto tem... Que parece que eles literalmente pegaram o livro e falaram, tá aqui o roteiro do filme. Muitos elementos que você vê no filme, você vê no livro e vice-versa. Tem pouquíssimas coisas que divergem. E quando divergem, elas são válidas, né? Sim. Tipo, não é uma coisa que, nossa, isso não tem nada a ver com o livro, sabe? Não é algo que extremamente absurdo pra acontecer. Mas fica minha recomendação pra quem não viu, para quem não leu. Ou não viu. O livro. E quem não viu, veja o filme, porque eu gosto muito. É muito bom. E ele é stop motion, então é maravilhoso. Stop motion é o tipo de animação. Tipo, lá em cima, animações valorizadas, 3D. Embaixo, 2D. Embaixo de tudo isso, stop motion. Nossa senhora, coitados do pessoal que faz stop motion. É muito. Você já viu um filme chamado Cubo? Já. Cubo e a Espada Mágica, acho que esse é o nome. Ele concorreu ou ganhou o Oscar de melhor animação do ano. É fantástico. Eles fizeram coisas... tipo, os créditos do filme mostram um pouco do making of dele. Eles fizeram construções gigantescas em relação a necessidade. Sabe? É muito bem trabalhado. Eu fico triste por gente que faz stop motion e não recebe o devido valor. Mas é só isso. E outra coisa que eu queria falar antes do Alex recomendar e a gente terminar o episódio. Vocês já viram algum filme ou série que era melhor que o livro? Ou que você considerou melhor que o livro? O silêncio da noite. No silêncio da noite. Oi? Eu sei que tem uma que eu falo que eu gostei mais do filme do que do livro, só que eu não tô lembrada qual. E eu não vou conseguir precisar agora, porque eu preciso pensar. A única que eu lembro, assim, de cara, é que eu ouvi falar que o livro no qual Jojo Rabbit é baseado não faz jus ao filme. Tipo, eu ouvi falar que o filme pega o conceito do livro, transforma completamente melhor. Sabe? É só isso que eu só ouço falar, nunca li também. Jojo Rabbit, né, o filme do ano passado, né, final do ano passado, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E aí muitas pessoas ficaram, é adaptado? Eu achava que era original. É adaptado, pelo visto. É adaptado, né? E eu ouvi falar que é bem melhor o filme mesmo, mas eu não tenho certeza. Recomendação, Alex?
tava aqui pensando, eu vou recomendar um seriado que tá lá no Globoplay, chamado, não sei se eu recomendei já, SWAT. Não, ele recomendou o Quântico. Que... Ele recomendou o Quântico. Ele recomendou pra Certo. mim. Ah, recomendou pra você, desculpa. É É, que o Alex me odeia porque eu interrompo ele no podcast. Não, mentira. SWAT? tamo junto, SWAT. É o novo, né? A versão mais. Porque acho que teve um SWAT mais antigo também, né? Mas eles Não, estão. não vou saber. Meio que rebutaram a série e fizeram ali. Eu acho bem interessante esse seriado porque ele é feito para hétero cis, mas ele não corre de temas polêmicos ou delicados. Então ele trabalha muito. As subtramas dos personagens é muito boa. Apesar de ser uma série de ação, da polícia e tudo mais, as subtramas dos personagens são muito variadas e elas são muito ricas. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que abre bastante a cabeça, assim, pra normalizar muita coisa que as pessoas criticam hoje em dia. Então é uma série que eu recomendo bastante. Né? Para começar, o protagonista agora é um rapaz negro. Não é mais aquele bando de branco só. Eu Bando de branco e adoro. de loiro. Eu adoro quando, tipo, a coisa do machão hétero acompanha os tempos. E aí eles ficam, não! O Wolverine agora é gay com o Hércules numa versão alternativa que aconteceu uma vez há 5 anos atrás. Como pode? Tipo, cara, para. Vai arrumar uma coisa pra fazer. É tipo quando a, Eu, a She-Ra, eu né? só A She-Ra queria. virou mais infantilizada, tipo, os traços. Ele, não, eu queria ficar animado, se é que vocês me entendem, vendo She-Ra, porque quando eu era criança, minhas calças, nossa senhora, tipo, cara, é um desenho infantil que você tá fazendo. Só queria dizer que She-Ra não ficou infantilizada, eles só deram um corpo humano pra uma criança de 16 anos. Obrigado, Ok, obrigada. obrigado. Ponto final. Tipo, eles realmente agora têm Quer dizer, corpos de adolescentes e pré-adolescentes, como é a história, porque na história original eles têm 16 anos. eu não diria humano, Caso porque você não quando saiba. a Dora vira She-Ra, ela ganha um bração, ela vira um monstro, e eu quero esse bração pra mim. É tipo, o Alex mencionou umas semanas atrás, eu vou rapidamente, porque a gente devaneia mesmo. O Alex mencionou, tipo, no segundo episódio, o The Last of Us 2. E uma das personagens tem um mucão. Era uma cena normal, mas eu só ficava olhando pro muque dela, porque é um braço de 3 metros, ela parece um guri. Eu fiquei, caramba, eu não sei se é da atriz mesmo ou se foi uma coisa. Porque é motion capture, né? A maior parte do jogo. Então eu não sei se é uma coisa da atriz que ela malhou ou se eles adicionaram digitalmente, mas eu fiquei impressionado. Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa a dizer antes da gente se despedir dos nossos Só queridos ouvintes? um adendo, não Ah. adendo, mas uma pontinha, porque eu adoro quando tem alguma série que a protagonista, não a protagonista, mas a chefe do lugar, a líder e tudo mais, ou é ou uma mulher negra, ou um homem negro, um homem LGBT, porque eu acho isso maravilhoso. Porque, como a gente já falou em temas de representatividade, é muito interessante ver pessoas assim, chegando em cargo de poder. Vocês querem ver uma série muito boa com representatividade? Quer de comédia? Todo mundo já conhece, né? Mas Brooklyn Nine-Nine, na Netflix. Sim, Sei lá quantos personagens hispânicos. Três, quatro, não lembro mais. É, dois negros, um deles é gay e o outro é o Terry Crews. Porque eu amo o Terry Crews. E, tipo, é tudo tratado com tanta. Não digo delicadeza, porque eles fazem piada também, mas não é ofensivo. Não é nada ofensivo, sabe? É muito bem escrito. Então tá aí essa recomendação, tipo, se vocês gostam de ver gente, entre aspas, diferente sendo gente normal. eu gosto de falar que Brooklyn Nine-Nine é o perfeito exemplo de masculinidade não tóxica. Nossa. O Porque, próprio Terry Crews, né? Porque o Terry Crews é muito fofinho. E ele é um porque monstro. o Terry, que é o nome dele na série, e o próprio Terry Crews interpreta, ele é super amoroso com as filhas dele. O Boyle, ele é todo animado, ele tem toda essa devoção pelo Jake. O Scully e o... esqueci o nome do outro. Hitchcock. O Hitchcock, eles são muito amigos, eles demonstram essa afeição que eles têm o tempo inteiro. E isso é muito bonito, porque em nenhum momento
nenhum desses personagens é criticado por O demonstrar Capitão afeto. Holt é gay e não é, sabe? Porque você vê o estereótipo do gay, você não diria que ele é, mas ele é, sabe? Eu acho fantástico. Enfim, eu não vou estender, mas essa série é muito perfeita em vários aspectos. E já que a Bruna falou de masculinidade tóxica, eu vou terminar agora porque a gente tá muito além do que a gente deveria. Tem um lutador Real. de WWE, que você pensa, nossa, WWE, lutador de WWE. E é o John Cena, o cara dos memes, né? Que John Cena, e ele é uma pessoa tão. Tipo, é incrível. É um exemplo do que eu queria ser, sabe? Porque ele é fortão, ele é tudo patriota. E aí as pessoas ficaram, nossa, o patriota. Aí você tem que ver o vídeo de patriotismo do dia da independência do John Cena. E era ele andando numa rua falando: respeitem os negros e as pessoas de cor e as pessoas de religiões diferentes. Sabe? E aí ele falando sinceramente. E ele adora anime. Ele, por algum motivo, ele sabe mandarim. E ele foi tem uma fundação dos Estados Unidos, que eu não sei se tem aqui, aquela Make-A-Wish, que é quando uma pessoa tá terminal ou com algum problema sério de doença, alguma coisa assim, eles realizam um desejo, tipo, chama alguém famoso pra conversar com essa pessoa, eles fazem alguma coisa, uma ponta em alguma série, sabe, alguma coisa assim. E o John Cena é a pessoa que teve mais ações com a Make-A-Wish. Ele foi a pessoa que mais foi ao hospital. Tipo, por uma quantidade gigantesca, sabe? Tipo, todo mundo, o mais... Ele foi, tipo, 100 vezes. A segunda pessoa foi 50, sabe? Então, tipo... Ele é a masculinidade tóxica, completamente desconstruída, mas com o corpo do machão, sabe? Eu adoro. Eu adoro. Eu acho muito bom. Tá. Acabou. Deu. Alguém quer falar alguma coisa mais? Só pra deixar claro, nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify. A gente tá como Devaneia Cia Teatral. Bebam água e fiquem em casa se puderem. Muito obrigado por acompanhar nosso podcast e até a próxima. Muito obrigado e pra você, se estiver vendo de dia, bom dia. Se estiver vendo de tarde, boa tarde. Se estiver vendo de noite, boa noite. É isso, né? Então tá. Obrigado, tchau.